és o Deus, Pai, que nos surpreende a tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que ela venha testemunhar tuas maravilhas sobre a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas, Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Então, mas é uma honra poder estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Prometo que você, bem rápida, vai ser uma palavra curta e quente, para alegrar o coração. Glória a Deus. Amém? Dessa vez eu utilizei a estratégia de professora, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, vai ficar mesmo no nosso texto-chave, texto principal que vai falar sobre a história da dracma perdida. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí você vai aprender essa noite de uma maneira diferenciada. Já ouvimos aí, estamos aí com a terceira? Terceira, hoje é a quarta, é a terceira, né? Hoje é a quarta aí, campanha referente a este tema, né? Terceiro é a quarta. Mas Deus tem bradado na terra, Deus tem falado das suas formas diferenciadas. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Inclusive todos vocês receberam a dracma aí? Amém. Receberam, né? Coloquei na sua Bíblia, não vejam onde você jogou, onde você colocou. Só reserve ela aí que no final você vai entender o mistério que o Senhor quer falar para você nessa noite. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 15, do versículo 8 até o versículo 10, vai declarar o seguinte: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode sentar nessa noite glorificando o nome do Senhor. Querido, nós vamos iniciar. Aí na televisão vai aparecer, se você observar no livro de Lucas, capítulo 15, o texto ele vai aparecer com 3 parábolas diferentes. Parábolas são histórias que o Senhor utiliza para nos ensinar. E a primeira parábola, se você observar, conta a história, né, sobre a questão do pastor das ovelhas, né, da qual ela conta que haviam 100 ovelhas e uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. Então, dentro dessas 3 palavras, nós vemos aí a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, o que Deus quer nos ensinar com essa parábola é que existem ovelhas que estão perdidas, mas não conseguem voltar sozinhas para casa. Aleluia. Então ela depende do seu pastor, que muitas das vezes a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o pastor, quando sente falta da ovelha, ele vai lá, traz a ovelha, cuida, prepara e coloca ela no lugar que é dela por direito. Então a primeira palavra não vai mostrar aqui, ela sabe, a ovelha sabe que está perdida, mas sozinha ela não consegue voltar para casa. A segunda parábola é a questão da parábola da dracma perdida. A ovelha perdida, ela sabe que está perdida, mas não consegue voltar para casa. A dracma, ela já vai nos ensinar outra coisa, que ela está perdida. E eu sei aonde ela está perdida. Onde é que ela está perdida? Dentro de casa. Depende de mim para encontrar essa dracma. E a última parábola, ela vai falar sobre o quê? Sobre o filho pródigo, o filho perdido. O filho perdido é aquele filho pródigo, é aquele que está perdido, sabe que está perdido, mas tem vergonha de voltar para casa. Aleluia. Uma, o pastor vai buscar. Outra, eu tenho que me tomar um posicionamento e procurar. E o outro é aquele que está perdido, mas que tem vergonha de voltar para casa por causa das suas coisas. Vamos observar, ele, o pai ainda vivo, antes que o pai morresse. Pai, eu quero tudo que é meu por direito, porque eu quero fazer o que eu quiser, aproveitar da minha forma.
texto aqui, essa ministração, podemos observar aí o desenho da dracma perdida, amém? Essa dracma perdida, se você observar o contexto da história, né, ela tinha um valor simbólico, ela tinha algo específico, né? Se você observar, quando as mulheres, podemos observar aí que essa dracma, as pessoas ao casar, elas recebiam como parte do dote, podemos considerar isso. Ou algumas, quando recebiam essa dracma, elas costuravam na dobra da sua roupa. Outras podem escolher para guardar, outras poderiam guardar para passar para as suas filhas, ou algumas guardavam ela como uma segurança financeira. Logo, essa dracma, ela tinha um valor simbólico, um valor monetário simbólico. Eu, por exemplo, como eu não gosto de muito adereço, eu não guardaria, né? E também não doaria para as minhas filhas, porque eu não quero para elas. Nada contra. Mas a gente sabe que tudo que muitas das vezes é um objeto que tem valor, você vai saber aproveitar da maneira correta. Nós não sabemos qual é a situação daquela mulher, mas que ela entrou em desespero para poder encontrar aquela dracma, ela encontrou. Mas podemos observar aí que a dracma, ela era o quê? Uma antiga moeda. Ela pesava quanto? E ela também valia uma diária de trabalho. Aleluia. É a mesma coisa de você calcular e ser descontado no seu salário. Você até então, é maravilhoso, eu faltei hoje, mas quando chega o salário, que você vê aquele desconto, como eu me arrependo. Muitas das vezes não é assim. Mas vamos voltar para cá. Então essa dracma, ela tinha um valor monetário simbólico. E aí entra o quê? O desespero daquela mulher. Porque o caso começou a se agravar. Ainda mais se ela estava rodeada de pessoas quando ela recebeu aquela dracma de presente. Considerando, podemos considerar se aquela mulher estava em um estado de pobreza horrível. Podemos considerar, a partir do momento, para ela ter ficado desesperada, eu fiquei desesperada porque eu perdi minha dracma. Ou eu estava muito pobre e precisava dessa dracma para poder me reerguer novamente financeiramente. Ou então, se aquela dracma ela fazia parte de um ornamento, ou seja, toda mulher que estivesse casada e ela tivesse com aquela dracma, significa dizer que ela estava bem casada e muito bem casada. Então não se sabe qual é o certo, o porquê dela ter entrado em desespero. Poxa, eu estava guardando essa dracma. Eu ia sobreviver quando acabasse o que eu precisava para me manter, e agora que eu perdi, o que eu vou fazer? Ou então, meu Deus, e agora eu vou sair na rua? Se não verem essa dracma como ornamento, o que vão pensar de mim? Não se sabe. E se essa dracma fizesse parte do dote, pago pelo marido ou pai dela? Não se sabe. Em que momento, em que situação, por que ela recebeu aquela dracma? Então, o que acontece? O desespero veio porque ela precisaria prestar conta daquela dracma. Ou, a partir daquele momento que houve aquele desespero, poderia acontecer três coisas com ela. Ou ela seria resgatada de novo porque ela perdeu a dracma. Ou ela precisaria mendigar. Ou a terceira alternativa que era se prostituir para poder se manter. Então, muitas das vezes que nós ganhamos, muitas das vezes, Deus entrega algo em nossas mãos, muitos se desesperam, o Senhor perdi o que eu tinha de valor, que o Senhor entregou em minhas mãos, mas a maioria não faz isso. A maioria, ela se acomoda, vai empurrando com a barriga. E a gente sabe que muitas das vezes, quando nós não vemos pelo amor, nós vemos pela dor. E muitos só percebem como perderam algo, quando chegam no nível que o Senhor chegou assim, não, agora chegou o momento de te cobrar aquilo que eu entreguei no próximo. Aleluia. Os talentos, o Senhor entregou um para um, entregou 5 para outro, e um dia, como falado, nós vamos prestar conta. E muitas vezes a gente só desespera quando o Senhor começa a cobrar cada centavo. Só nos desesperamos quando o Senhor, agora chegou o tempo de eu te cobrar aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Alguns fogem, e chega um momento que no dia que você aparecer, naquele dia que o Senhor usa alguém para falar, o que foi que tu fez com aquilo que eu entreguei para ti? Aleluia. Aí entra o desespero, como é que eu vou fazer para prestar conta de tudo aquilo que ele entregou nas minhas mãos? Mas aí olha
Só tinha um quarto, frequentemente sem janelas, e ainda por cima era tudo escuro. Aleluia. Tudo escuro. E raramente o que acontecia, aquela casa, aquele quarto, ele era varrido. E a gente sabe que quando mais sujeira tem, mais difícil, fica complicado de encontrar alguma coisa. Raramente aquela mulher varria aquela casa. Ou seja, aquela mulher, aquela moeda com certeza caiu de maneira facilmente. O que, quando ela caiu, ela ficou coberta pelo quê? Pelo pó e pelo lixo. Mais difícil de encontrar. E às vezes a gente deixa acumular tanta coisa, quando a gente percebe que não tem mais condições de limpar, a gente começa a limpar. E quando a gente começa a limpar, a gente encontra até coisas que muitas das vezes você nem sabia que tinha perdido. Aleluia. Sabe aquela situação, eu vou guardar isso aqui porque eu estou com medo de perder? E aí quando você sente falta, você não lembra onde você guardou, aí é um caso. Mas quando se trata de você perder algo, é totalmente diferente. E mesmo para que aquela mulher viesse encontrar aquela dracma durante o dia, era preciso acender uma candeia. A lamparina. Isso era durante o dia. Aqui no Amazonas, esse período, está claro dentro de casa, você pratica mas você coloca uma cortina preta para ver se escurece, mas nesse caso aqui, ela tinha que clarear a casa dela para encontrar aquilo que ela havia perdido. A claridade entra com a janela escura, ou claro, não tem jeito, no Amazonas não tem como você se esconder na escuridão. Então, para ela encontrar, ela precisou acender a sua candeia. E possivelmente, para começar a limpar, eu preciso varrer. Antigamente, pegava-se a vassoura, colocava-se atrás da porta, era uma obra que o povo fazia, né? Para espantar os visitantes. Fazia isso comigo. Mas geralmente tinha-se essa história aí lá dos anos 70. Minha mãe contava, né, quando eu sou dessa época. Então o que acontece? Para encontrar durante o dia, ela precisava clarear a sua casa. E sabe Deus quanto tempo aquela vassoura não estava ali. Provavelmente até mesmo cheia de teia de aranha. Porque fazia tempo, o povo ali não tinha costume de estar limpando as suas casas, então era aquele preço, né? Então, muitas das vezes, observar valores perdidos valem bem mais do que aquilo que aparentam. Não sei o que é importante para você. Eu não sei o que é necessidade. Eu não sei o que é prioridade. E eu não sei o que é capricho. Mas tem certas coisas que nós perdemos que aparentemente para nós não tem valor nenhum. Mas para Deus faz tamanha e incontável diferença. Aleluia. Nós estamos perdidos e dificilmente nós temos que podemos estar perdendo as coisas mais importantes que a gente pode ter. Aleluia. E aí você observa que existem aqui 3 exemplos de coisas que talvez parecem ser mais fácil de se encontrar. Eu coloquei ali o desenho de quê? De um? Não, já passei nessa época aí há muito tempo. Eu estou lá nos valores monetários. Que aparece aí o desenho do celular, o desenho da maquininha e o desenho do dinheiro. Tem não? Tem o celular, está saindo dinheiro, né? Que agora tudo é no PIX. Esses aí são os valores monetários que a nossa gente encontra. Por mais que você seja assaltado, se o seu celular estiver no seguro, você consegue resgatar o dinheiro que está lá. Exceto uma professora que foi um pouquinho, me perdoa a expressão do Manoel, essa, que a pessoa roubou o celular dela, forcou dentro
vai só cobrando os teus juros aí. Ou então, o teu dinheiro, que hoje em dia, infelizmente, você quase não encontra nem moeda no meio da rua. Mas você continua achando dinheiro. Você espera um mês todo para receber aquele dinheiro, então você ainda encontra esse valor monetário de maneira fácil. São coisas fáceis que você consegue encontrar. Mas existem valores que é praticamente impossível de nós resgatarmos. E muitas das vezes, se você observar, você planta tanta coisa no meio familiar, você planta tanta coisa no meio das suas amizades, e a gente só reconhece quando a pessoa é importante e especial, quando ela está, hoje em dia não é mais 7, hoje em dia é 5 paus abaixo da terra. O pessoal está vivendo, chega, parece muita emoção, ai, como eu amava, como era importante, como era especial. Então, o primeiro valor, se você observar, que muitas das vezes é difícil resgatar, são os valores emocionais que se tratam dos nossos relacionamentos. Raramente você consegue resgatar esse valor emocional que é referente aos seus relacionamentos. Segundo, valores espirituais. Quantas consagrações nós não perdemos? Quantas faculdades nós não perdemos? Da faculdade do crente, quantos cultos de doutrinas nós não perdemos? Culto de domingo, porque nós achamos que não tinha importância, mas eu já estava lá de terça-feira. Eu estava lá quarta-feira, eu posso faltar uma? Não posso faltar. Porque uma vez que foi ministrada hoje, quem não veio não tem como voltar aquilo que foi ensinado hoje. Uma vez que foi ensinado sobre as músicas celulares, ou músicas seculares, né? E a questão da frequência, se eu não vim, eu perdi, não tem como eu recuperar essa aula. Então são valores que eu não consigo recuperar. Quando eu volto na faculdade do crente, a outra terça-feira já é um novo conteúdo, eu já perdi o primeiro. Não tem como mais recuperar. Até contei um testemunho que esse ano, esse período agora, eu tive que trancar a faculdade de uma certa forma e depois retornar, mas o que eu havia perdido, eu não consegui recuperar. Mas a palavra do Senhor vai declarar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você deve perguntar, ainda estuda? Eu estudo, só fui para aula umas 5 vezes esse período. Passei no 9 e 10, graças a Deus, porque Deus é bom, e quem não é crente é besta. Então é isso. Então existem certas coisas que nós não conseguimos recuperar. Não é porque Deus não quer, mas porque foi nós que deixamos a desejar. Valores eternos. A meditação da Bíblia. Hoje em dia não se tem mais tempo para nada. E quando se medita já é na correria. Porque já praticamente a maioria aqui, quem sabe, sai de noite e já chega de noite. Passou o dia, 24 horas do dia, praticamente não existe mais. Então são valores que nós não conseguimos recuperar. Meditação na Bíblia. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Missionário, eu sei que valores monetários eu consigo recuperar. Apesar de ter faltado alguns dias, no outro mês eu passo lá a pena, eu ganho meu salário cheio. Ou então eu não tenho, eu passo algum tempo por aqui, consigo ali, mas Deus continua suprindo a minha necessidade. E quando se trata de valores que não dependem somente de Deus, depende de mim principalmente. Os meus relacionamentos dependem de mim. Eu não sei como você iniciou a sua caminhada. Eu não sei como você iniciou o seu projeto. Quem sabe você está com aquelas pessoas, poxa, há 10 anos atrás, no meu aniversário aparecia até 50 pessoas. Hoje em dia só está eu e eu comemorando o meu aniversário. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, você não viu o que Deus viu. Você não ouviu o que Deus não ouviu. E é Deus nos separando. Jesus era o mesmo. Ele tinha os seus 12 discípulos, ele tinha os seus 3 mais chegados e ele tinha o seu próximo. Então, com o tempo, o Senhor vai selecionando as pessoas específicas. De preferência que Ele possa aproximar de cada um de nós pessoas que nos aproximem de Deus. Então, esses são alguns exemplos de valores que raramente você consegue recuperar. Relacionamentos, o seu compromisso com o Senhor e a meditação na Bíblia, que ela é a nossa direção, ela é a nossa bússola, é ela que nos direciona para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Missionária, eu perdi muitos valores
impossível resgatar. A senhora tem alguma receita para eu fazer, para que eu possa resgatar essa dracma perdida de uma certa forma prática? Missionária, como é que eu posso resgatar a dracma perdida na prática? Primeira ideia, e que a própria Bíblia ela vai nos dar como experiência, como é que se diz? Como bússola, até mesmo como direção, é: note a falta da dracma. Aleluia. A primeira coisa que ela fez foi notar a falta da dracma. Olhou assim e já fez aquela coisa de assustar: meu Deus, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa aqui que está incompleta. Foi quando ela percebeu a falta da dracma. E quando nós não percebemos, ou quando percebemos, não, depois eu procuro isso aí, daqui a não estou com tempo agora não. A palavra do Senhor vai declarar assim em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando ela notou aquela falta, ela foi logo atrás daquela. A perda, ela revela que a casa está desarrumada. Porque se tivesse arrumada, aonde caísse, ela teria encontrado. Mas ali revelou que a casa dela estava totalmente desarrumada. Primeiro, nós temos que notar a falta da dracma. Segundo, nós precisamos o quê? Acender a candeia. Quando a lâmpada for acesa, a chama tornou a procura por aquela dracma possível. Vocês lembram quando o povo do Egito estava sendo resgatado, da qual foi enviado a praga das trevas? No Egito ficou tudo escuro, mas somente em um lugar estava a claridade. Onde era? É esse aí mesmo, lá na casa do povo hebreu. Por quê? Porque havia luz, a chama não tinha se apagado. O povo do Egito todo se foi, mas o povo do hebreu que estava ali sendo direcionado pelo Senhor, nenhum deles foi afetado. Aleluia. Nenhum deles foi afetado. A mesma coisa foi no início, lá no livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e havia o quê? Claridade? Não. Basta uma palavra apenas, e o Senhor começou a declarar: haja luz, e houve luz. Aleluia. Aí, Salmo 119, aí quando fala assim, acenda a candeia, vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Sem essa luz eu não consigo chegar em lugar nenhum. Aleluia. Sem essa lamparina eu não consigo chegar em lugar nenhum. E aí ela acendeu a candeia e ela começou a fazer o que estava lá em 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí depois ela tirou a vassoura dela lá do ministério do canto. Quantos não estão aí no ministério do canto? Aleluia. Porque não querem se posicionar diante do Senhor. É forte. Não é só a vassoura que está no ministério do canto, nós é que muitas das vezes estamos como essa vassoura no ministério do canto. O Senhor te encontra aí, viu, atrás dessa coluna. Então, olha, ela notou a falta da dracma. Ela acendeu, né, como João? Ela acendeu a candeia e depois ela varreu a vassoura parada. Não resolve nada. Ela precisa de alguém para ser manuseada. Ela precisa de alguém para ser manuseada. A mesma coisa acontece conosco. Muitas das vezes nos expomos demais a este mundo e permitimos que esses conceitos entrem em nossa casa
perdidos Aleluia. diante do Senhor. Porque quando eu estou na presença do Senhor, eu sei o que está agradando, o que não está agradando. Muitas vezes certas coisas mínimas vão entrando e elas vão acabando encobrindo aquilo que o Senhor entregou para mim e entregou para você. Aleluia. E nós acabamos perdendo aquilo que é nosso por direito. Glória a Deus. Lá o Senhor vai declarar: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ela já está em nossas mãos, mas eu preciso guardar com todas as minhas forças, porque as propostas do mundo ela vem, as bandejas do mundo ela vem para que eu venha perder a minha coroa. Mas ele dá uma ordem: guarda, porque o que você pode fazer eu não vou fazer. Aleluia. Se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar de toda a sujeira que entrou. Aí Atos, ele vai dizer em Atos 9: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você lembra de como você começou a presença do Senhor? Aleluia. Que você cantava mais, que você glorificava mais, que você tinha mais disposição, que você não estava nesse sedentarismo como você está hoje. Aleluia. Que entra mudo e sai calado e ainda reclama de quem grita no teu ouvido. São valores que nós perdemos. Às vezes, como eu chego aqui, cara, semana que você não tem, hoje eu não pensei, meu Deus. Então as pessoas percebem que há uma diferença em nós. Elas percebem até quando você muda a tua vestimenta. O Senhor está diferente. Você vai usar essa roupa? Esse tipo de roupa, percebe ou não percebe? São valores. Aí o Senhor está com o rosto tão apagadinho. O que aconteceu? As pessoas percebem. São valores que muitas das vezes nós perdemos. Às vezes eu não percebo, mas quem está do meu lado, que convive comigo, logo percebe. Você mudou muito. Você era mais sorridente. Você glorificava mais. Você saltitava mais. E aí começa a fazer aquelas comparações. Aí muitas vezes eu falo assim: ah, mas já vem se atribular de novo, pegar no pé. Não é ele. É Deus te alertando que tem alguma coisa perdida que você precisa encontrar. E que o teu próprio Deus está sentindo falta. Glória a Deus. Você e eu fazemos tamanha e incontável diferença. Uma coisa é eu ser caladinha. Uma coisa eu quase não falar nada. Mas uma coisa é eu ser uma pessoa ativa e as pessoas perceberem que eu mudei. Porque foram valores perdidos. Que possamos perder, como foi declarado, possamos perder amigos, possamos perder dinheiro, possamos perder bens, mas que não possamos perder a presença do Senhor. Porque nós precisamos uns dos outros. Amém? Amém. E aí, depois de ela perceber que a dracma tinha sido perdida, depois que ela acendeu a candeia, depois que ela varreu a casa, nós temos outra estratégia. Busque com diligência até encontrar essa dracma perdida. Glória a Deus. Não sei a casa de vocês, mas casa de professor que não falta é papel. Aleluia. Papel, caderno, livro. Para quem trabalha com essa área aí, né? Você perder alguma coisa na casa de uma costureira é fácil de encontrar? É tecido para tudo que é lá, tecido, agulha. Na casa de mecânico, na casa de pedreiro. Agora, na casa de professor, que é só papel. Se você tem uns 50, mas você guardou 100 reais naquele que você vai pedir por um. Às vezes eu pergunto para mim no livro, para onde foi que eu coloquei aquele documento. Porque se são 100 livros, eu não sei, não vi qual era a capa, eu tenho que abrir de um por um para procurar aquele documento. Essa é uma coisa que o professor gosta de papel. Então, a gente tem que buscar com diligência até achar. Às vezes nós perdemos, procuramos e não encontramos e deixamos para lá. E às vezes acontece que você não está procurando e achar. Mas só que a gente não pode passar por esse plano B. Porque o Senhor não vai esperar você não precisar para poder encontrar.
Ele tem pressa comigo e com você. Aleluia. E aí você vai abrir comigo lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Você vai ler junto comigo esse texto para que ele venha ficar gravado na tábua do teu coração. E vai entrar dentro dessa parte aqui. Primeiro, eu vou notar a falta da minha dracma. Segundo, eu vou acender a candeia. Terceiro, eu vou varrer a casa. Quarto, eu vou buscar com diligência até que eu possa encontrar. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e 8, vai declarar o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e bater e porque e o que busca e ao que bate o poder do clamor na persistência. Quando colocamos em prática, o clamor vai exigir a persistência. No meio da angústia, devemos mudar a nó da insistência para a persistência. Aquela mulher, ela teve várias estratégias para poder encontrar aquela dracma. Primeiro, ela sentiu falta. Depois, ela foi acender a candeia. Foi a primeira estratégia, mas ela falou que só acender a candeia não ia resolver. Porque tinha muito entulho. Tinha muito lixo. Então aqui não vai adiantar variar nada. Porque o negócio aqui está estreito. Aí ela pegou, teve que varrer. Mas para ela varrer, ela não ia varrer com pressa. Porque você pode até jogar coisas que muitas vezes está no meio daquele túnel. Então ela teve que varrer. E depois, enquanto ela estava varrendo, ela tinha que procurar com bastante cautela e diligência. Porque sabe Deus quantos sacos preto de 300 litros ela não precisou para colocar todo aquele tudo. E se a dracma fosse junto? Ia passar o carro daí, ia ficar mais difícil para ela. Então ela precisou procurar com diligência até que ela encontrasse aquela dracma perdida. Então nós devemos mudar da insistência para a persistência. Insistência aqui, ela tem um resumo para nós. Por exemplo, quando eu estou insistindo, quando eu estou sendo insistente, eu estou realizando essa mesma tarefa sempre da mesma maneira. Eu sei que quando eu estou na escala, automaticamente eu vou limpando, vou varrendo e vou passando pano. Vou limpando, vou varrendo e vou passando pano. Mas muitas das vezes essa é a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de fazer essa limpeza. Algumas pessoas estão limpando, estão tirando as coisas do lugar e estão varrendo. Porque muitas das vezes a gente vai varrendo só pelo meio e ainda coloca o lixo embaixo do tapete. Eu só vou limpar aonde eu estou andando. É uma verdade. Lá no Maranhão, as casas, os quartos são divididos para esse lado, sala, cozinha e banheiro para este lado, e fica só aquele banco. Quando o maranhense não está disposto, ele vai varrendo só o corredor e vai deixando do lado. Depois eu limpo. Infelizmente, alguns nordestinos são assim. Assim como o Manauara também. Então, ela saiu da insistência. Se até então eu só acendi a candeia para procurar e não encontrei, ela estava só na insistência. Mas depois ela passou para persistência. Ela realizou essa mesma tarefa, mas de forma diferente, de várias maneiras. A candeia não resolveu, agora eu vou pegar a minha vassoura. Mudou totalmente a estratégia de realizar aquela tarefa. A candeia e a vassoura não resolveu, agora eu vou procurar com diligência, porque não é o suficiente. Ou seja, quando eu estou procurando de algo, eu tenho que estar alternando as minhas alternativas, eu tenho que estar inovando. E aí você abre aí sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, estou terminando. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Quando você participar da próxima, você vai lembrar dessas imagens que estão passando aí em cima.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. O que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... 2 Coríntios, me perdoe. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Essa é a segunda receita, ou a última receita. Primeiro, nós temos que notar a falta da nossa dracma. Segundo, nós precisamos acender a candeia. Terceiro, nós precisamos varrer a casa. Quarto, precisamos buscar com diligência até encontrar essa dracma. E, por último, eu preciso me alegrar quando eu encontrar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Vai declarar o seguinte. Eu estou em 1 Coríntios aqui. Meu Deus, vamos lá. Versículo 4 vai declarar o seguinte: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Todos nós, independente de quem seja eu novo convertido, seja eu com os meus 20, 30 anos na fé, ou até mesmo pessoas que são incrédulas, nós enfrentamos luta neste mundo. Isso é fato. Não escolhe carteirinha, não escolhe patamar. Todos nós passamos por luta. Mas a palavra é declarada: no mundo tereis, mas contudo, porém, todavia, tende bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vai vencer. Mas é assim, quando eu passo por essa luta e eu não tenho essa fé, eu não tenho essa disposição, logo eu me sinto fraca e eu me sinto sozinha. E eu acabo desanimando no meio da minha caminhada. Mas quando eu percebo que eu não estou bem, eu vou direto para a presença do Senhor. Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. E logo o Senhor faz o que acontece nesse versículo: que Ele consola em toda a nossa tribulação. Missionário, eu não sei por que eu estou passando isso. Eu não sei para que Deus está me permitindo passar isso. Mas até então eu não entendia porque eu passava por isso. O Senhor falou: não, você vai passar, porque um dia você vai sobressair com relação a essa luta e alguém vai passar pela mesma luta que você passou e você vai ter experiência para contar. Aleluia. Essa enfermidade que você está passando, o Senhor vai te fazer sobreviver, porque outra pessoa vai passar nisso, você vai contar a tua experiência. Glória a Deus. E aqui a gente encerra com alguns exemplos de valores que nós perdemos, principalmente dentro do nosso lar. Missionária, essa perda aconteceu dentro de uma casa. Casa, ela representa o nosso lar. Casa, ela representa o nosso abrigo. Tem muitas pessoas que não gostam de voltar para casa. Aleluia. Filho pródigo estava perdido. Sabia que estava perdido, mas não tinha vergonha de voltar para casa. Mas não por causa da sua mãe, por causa da sua escolha. Então, que valores nós perdemos dentro do nosso lar? Primeiro, filhos. Perdemos um valor que muitas das vezes a gente perde por não ter aquela comunhão, por não ter aquela comunicação. Eles aprendem mais fora de casa do que dentro de casa. Aleluia. Se for para ser como ele, eu não quero. Se for para ser como ela, eu não quero. A nossa adoração dentro da nossa casa. A nossa missão dentro da nossa. Eu e a minha casa serviremos a. Eu tenho uma missão, mas que missão eu estou apresentando dentro da minha casa? Aleluia. O primeiro amor, testemunho, matrimônio e valores eternos. E aí você vai pegar sua Bíblia, se colocar sobre os seus pés, pegue sua Bíblia, se coloque sobre os seus pés. Foi entregue para cada um de vocês uma dracma. Amém.
Você vai procurar essa dracma dentro da sua Bíblia. Procure aí a dracma dentro da sua Bíblia. Acharam a dracma? Alguns, quando colocaram essa dracma, viram em que parte ela estava? Quem quando foi colocar a dracma dentro da Bíblia, olhou automaticamente onde tinha colocado, levanta a mão. Logo você já sabe onde ela estava. Então você tem que ser alertado com relação a muitas coisas. Mas não era para fazer isso não, porque eu queria que você procurasse ela dentro da sua Bíblia. Não, tanto é que eu deixei bem claro quando eu entreguei a dracma. Olha, peça para colocar e não é para ver, nos colocou dentro da Bíblia. Entendeu o meu comando? Bem. Ela falou em qualquer lugar, pode colocar. Também não orei não, eu coloquei. E muitas das vezes nós estamos assim com essa dracma. Você vai pegar ela é adesiva, colocar lá no texto de referência de hoje. Pode colar, pegue uma parte da sua Bíblia, lá em Lucas 15, e coloque ela lá. Que você possa valorizar essa dracma que o Senhor colocou em tuas mãos. Aleluia. Quem ainda não achou? Eu achei. Dava barriga aí. Quem ainda não achou a dracma? Meu Deus do céu, quanto tempo você não abre essa Bíblia, hein? Que vergonha. A vassoura do Marcelo quebrou. Oh, Jesus. Eu queria convidar você, junto com a sua Bíblia aqui na frente, nós iremos adorar o Senhor nesse louvor junto. Eu não sei o que foi que você perdeu no meio do caminho. Eu não sei o que veio para te abater, para te paralisar. Mas eu quero convidar você nessa noite a falar: Senhor, eu perdi isso, eu quero de volta aquilo que é meu. Aleluia. Porque o Senhor entregou algo em nossas mãos, Ele vai requerer de nós de volta. Porque Ele nos ama e o amor do Senhor, Ele nos constrange. O amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, Ele é incondicional. Se Ele te permite chegar até aqui, porque Ele não desiste de você. Ele não vai abrir mão daquilo que Ele colocou em tuas mãos. O que você perdeu, vem aqui ao pé do altar e coloque diante do Senhor nessa noite. Eu queria que você fizesse essa oração. Agora é só você e Deus. Vamos adorar o Senhor. É a palavra que Ele fala para mim e para você nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor. Venham para cá para frente. Eu queria que você lembra da primeira vez. A palavra do Senhor vai declarar que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se para diante do Senhor fala: Senhor, eu perdi isso, eu quero de volta. Senhor, eu estou desse jeito, eu estou dessa forma, eu estou dessa maneira. E eu me coloco à tua disposição. Olha o que Ele fala para mim e para você nessa noite. Para mim e para você. Aleluia, Jesus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde quer que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas.
Em nome de Jesus. Amém, igreja. Que pregação forte, maravilhosa.